Bem, eu quero dar uma palavra nessa noite a respeito do coronavírus Covid-19, o que a Bíblia fala também a respeito, mas eu quero também falar sobre alguns vídeos que têm circulado por aí nas redes sociais e têm chegado até a mim, e também quero dar uma palavra de ânimo também, de conforto para todos, né? E eu quero começar então primeiramente falando de alguns vídeos. A gente tem acompanhado muitos áudios, a gente tem acompanhado muitos vídeos que têm rodado Facebook, WhatsApp, e nem todos ajudam, nem todos contêm verdades, e alguns a gente quer comentar aqui. Eu não vou citar a origem, não vou citar quem que falou, né, quem que gravou, mas eu quero citar algumas coisas, algumas peculiaridades que essas pessoas têm falado e aquilo que tem circulado e chegado aos nossos ouvidos, né? Primeiro, tem circulado alguns vídeos dizendo que é o fim dos tempos, ou seja, Jesus está voltando. E eu quero dizer que sim, Jesus está voltando, mas não vai ser com o coronavírus. Não é essa pandemia o pano de fundo da vinda de Jesus. Olha só o que Mateus 24 vai falar, próprio Cristo falando, Mateus 24, 7 ao 13. Para você que está na sua casa, quiser acompanhar, eu vou estar lendo aqui a partir do meu computador. Mateus 24, versículo 7 ao 13, vai dizer: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus aqui ele está falando qual vai ser o pano de fundo, o cenário para a vinda dele. Preparados, então, todos estes eventos, então Jesus vem. E sim, está falando que haverá pestes, mas também fala que essas são recém o princípio das dores. Muitas coisas ainda vão acontecer. A gente vai passar por muitas coisas ainda. As coisas vão ir se intensificando a cada dia mais. Tudo está caminhando para a vinda de Jesus. Mas no versículo 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é uma palavra para a gente temer, mas é uma palavra que nos traz ânimo. E nesse momento nós precisamos perseverar até o fim para que nós sejamos salvos. E quantas vezes este cenário de vinda de Jesus já aconteceram na história? Muitas vezes eu quero chamar a atenção para alguns exemplos bíblicos de pessoas, personagens que foi registrado na Bíblia que achavam que Jesus iria voltar. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, vai falar sobre a vinda de Jesus. Ele vai falar assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo tinha a expectativa que Jesus viria ainda enquanto ele estaria vivo. Por isso que ele vai falar: nós, os vivos, seremos arrebatados. Da mesma forma, nós vemos a igreja primitiva em Atos 2, 44, 45, vai falar sobre a igreja de Jerusalém. Vai falar: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então era uma prática que a igreja de Jerusalém começou a fazer. Todos os da igreja vendiam o que tinham, repartiam com quem não tinha e assim tinham tudo em comum. Você lembra de Barnabé? Barnabé foi o camarada que vendeu tudo e assim repartiu. Lembra de Ananias e Zafira? Então, eles tentaram burlar Deus, né? Eles venderam tudo, entregaram a metade dizendo que era tudo e por isso então receberam um castigo. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que eles vendiam tudo? Porque a esperança deles e aquilo que eles criam é que logo Jesus iria voltar. E aí então não tinha necessidade de agora a gente ter tudo o que a gente tem e logo Jesus vem. E aí então eles vendiam, repartiam tudo e assim então eles ficaram, depois a gente vai ver que em maus bocados, passaram por momentos difíceis. Romanos 15, 26 vai dizer: porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. E aí então as outras igrejas levantavam ofertas e mandavam, muitas vezes através de Paulo, para Jerusalém, porque a igreja estava passando por necessidades. O que antes tinha abundância, porque eles vendiam tudo, agora não tem mais nada. E agora então eles dependiam das ofertas das outras igrejas. Mas por que eles achavam que logo Jesus iria voltar naquele tempo? Porque o cenário apresentava-se como aquele que nós lemos ali em Mateus. Você lembra a história de Paulo? Primeiro era Saulo. Ele fazia o quê? Ele perseguia os cristãos. Estevão foi o primeiro mártir cristão a ser perseguido e morto. Foi apedrejado. E nesse tempo de perseguição, nesse tempo difícil para a igreja primitiva, então eles pensavam: tá aí a perseguição que Jesus falou, que muitos iriam ser mortos por causa do nome dele. É isso aí, Jesus está para vir. E não foi naquele momento, né? Então nós não podemos também esquecer inúmeras pragas e pestes que a gente já passou, né? Eu pesquisei um pouco, eu quero trazer alguns dados de algumas pragas ou pestes ou epidemias que o mundo já passou, né? E você pode pesquisar um pouco mais também, eu vou dar alguns dados bem rápido. A peste negra foi uma das piores pandemias na história humana e chegou a 200 milhões de pessoas mortas na Europa e Ásia. 200 milhões de pessoas morreram. E o auge dela foi de 1346 a 1353. Nessa época, talvez aqueles que estavam passando por essa pandemia, os cristãos lembraram: Jesus está vindo, mas ainda não foi o momento. Nós tivemos a febre amarela também, que foi espalhado através dos escravos em 1926 e foi uma das doenças mais perigosas e mais temidas. Tivemos o Ebola, não faz muito, 2014, matando cerca de 90% das pessoas que contraíam o vírus. E até hoje ainda Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria ainda sofrem com o vírus Ebola. Teve também outras pragas e pestes que
a gente enfrentou, Jesus não veio ainda. Mas o que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que o que nós estamos passando hoje faz parte das profecias, sim, mas não é logo, talvez. Ninguém sabe o dia, já estão até marcando o dia. Eu recebi um vídeo que o camarada dizia quando que ia vir Jesus. Não é assim que funciona. O pano de fundo, o cenário mundial está se afunilando para a vinda de Jesus. Mas ainda não é o fim, ainda é o princípio das dores. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Segundo, alguns vídeos que eu tenho recebido têm dito que esse é um tempo da igreja orar, da igreja jejuar, de se trancar no quarto e não de ficar assistindo TV, Netflix ou ir para a internet. Agora eu pergunto para essas pessoas que têm falado isso, que agora é tempo da igreja orar, aonde que a igreja estava antes? 1 Tessalonicenses 5,17 vai falar um texto muito conhecido, um versículo bem curtinho que diz: orai sem cessar. Aonde estava a igreja antes que não estava orando? Porque agora é tempo de orar? Não, agora é tempo de continuar orando. A igreja já devia estar orando antes, como também depois tem que continuar orando. A igreja nunca deve parar de orar. E devemos sim, como igreja, estar orando. Mas orar por quê? Nós precisamos orar para que esse vírus não se espalhe. Nós precisamos orar para que aqueles que estão acometidos com essa doença, que eles possam ficar curados. Nós temos que orar pelo consolo de Deus para aqueles familiares que perderam algum ente querido por causa do coronavírus, por essa pandemia no mundo todo. Nós temos que orar por cura, por uma vacina, porque se nós botar a esperança somente nos homens, nós estamos perdidos. Deus que dá a capacidade de um cientista descobrir e poder fazer o antídoto ou fazer a vacina. Nós devemos orar sim por uma vacina, mas nós também devemos orar pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente lidando com esse vírus. Nós temos que orar por aqueles que estão trabalhando no comércio que não podem fechar, aqueles que estão em farmácias, aqueles que estão nos mercados, postos de combustíveis, os caminhoneiros, os agricultores que estão na safra agora. Nós temos que orar para que Deus guarde essas vidas. Nós precisamos orar pelos bombeiros, pelos policiais, por todos esses que eles não podem parar. Nós, a igreja, tem que sustentar essas pessoas em oração. Nós precisamos orar pela economia mundial, não só aqui do nosso país, mas o mundo todo vai sofrer e está sofrendo com tudo isso. E principalmente os pequenos. O pequeno comércio vai sentir muito. E não sei quanto tempo vai depois para tudo voltar ao normal. Mas nós temos que orar, porque Deus pode arrumar tudo. Nós devemos orar para que a palavra de Deus se propague a cada dia mais. Não interessa se as igrejas estão fechadas, mas nós estamos proclamando a palavra de Deus. E olha só que curioso. Quarta passada nós teríamos o estudo de oração aqui na igreja, aonde que alguns normalmente vêm no estudo, não sei quantos viriam nesse estudo de quarta-feira, mas eu fiz esse estudo, gravei e coloquei então à disposição no Facebook e no YouTube. E juntando as visualizações das duas redes sociais, passaram de 500 visualizações.
muito mais, um alcance muito maior do que se fosse aqui dentro do templo, aqui nas 4 paredes da igreja. Ia ser só aquelas pessoas que normalmente vêm. A palavra de Deus está sendo proclamada, está tendo um alcance muito grande. Nós devemos orar para que continue sendo anunciada a palavra de Deus. Nós não podemos entrar numa noia, ficar dizendo que ou é um extremo, que tudo não pode, que agora nós temos que só orar, só aclamar, como esses vídeos falam, não dá para assistir um filme, não dá para brincar com as crianças, não dá para fazer nada, mas também nós não podemos entrar numa noia que então nós podemos tudo. Nós temos visto também vídeos de pessoas que não estão nem aí, pessoas que estão andando na rua como se estivessem de férias, com a família toda passeando, com as crianças. Gente, nós temos que manter o equilíbrio. Nós não podemos entrar em pânico, mas também nós não podemos achar que é brincadeira, que nós não vamos pegar nada, que eu posso andar livremente, que não tem problema nenhum. Nós temos que ter o equilíbrio. O medo, Deus colocou em nós, e o medo faz com que nós nos cuidamos. Quando a gente perde o medo, a gente fica descuidado. O medo protege. O medo faz com que a gente sobreviva. O pânico, sim, o pânico faz com que a gente não pense naquilo que faz. O pânico faz com que a gente tome medidas e faça coisas que talvez em outra ocasião a gente não iria fazer. Então, o que eu diria? Agora é o tempo de talvez você estar em casa. Aproveita, assista um bom filme com a sua família. Tem tantos filmes excelentes para você assistir com a tua família. Eu mesmo no meu Facebook compartilhei uma lista de filmes. Eu posso citar alguns agora que eu me lembro aqui. Quarto de Guerra, muito bom. Corajosos, e enfim, tem muitos e muitos filmes edificantes. Assista um filme com a tua família. Talvez faz quanto tempo que você não consegue parar para assistir um filme com os teus filhos, nem que seja uma animação. Vai, assiste, faz uma pipoca, brinca com os teus filhos, brinquem juntos, orem juntos, aproveite para fazer cultos domésticos. Mas pastor, como é que faz culto doméstico? Reúne toda a família, lê a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus, ensina os teus filhos a lerem a Bíblia, orem juntos. Isso é um culto doméstico, cantem um louvor junto, estejam juntos, ensina os teus filhos. Aproveite esse tempo. Lê a Bíblia, lê livros. Pode ter certeza que só fica parado quem quer. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então faça para a glória de Deus, brinque para a glória de Deus, assista um filme para a glória de Deus. Isso também é louvor a Deus, você com a tua família em comunhão. Faça tudo para a honra e glória de Deus. Também recebi alguns vídeos falando que essa pandemia nada mais é do que Deus julgando as nações. E aí eles colocam vários textos do Antigo Testamento e histórias do Antigo Testamento onde Deus julgava as nações. E deixa eu falar um pouquinho sobre esse Deus julgar as nações. No passado, Deus julgava as nações e ele usava guerras, ele usava a opressão de outros povos. É só você ler o livro de Juízes, você vai ver várias e várias vezes o povo se afastando de Deus, um outro povo levantava-se contra Israel e ali então aprisionava Israel. Israel clamava a Deus, se voltava a Deus, clamava,
Deus levantava um juiz, um libertador e libertava o povo da escravidão. Logo o povo se afastava de Deus e tudo começava o ciclo novamente. A gente vê isso no livro de Juízes todo. A gente vê o livro de Reis, Crônicas, isso. Deus usava também secas. Você lembra que houve grande seca várias vezes? Escassez de água, de chuva. Elias orou para que não chovesse. Errado que não é Deus que está julgando hoje com essa pandemia do coronavírus. Simples, porque a palavra no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que Deus vai julgar o mundo de uma forma diferente agora. 2 Pedro 2,10 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Qual que é esse dia do Senhor que Pedro está falando? É o dia da ira do Senhor. O dia que Deus vai julgar as nações. 1 Tessalonicenses 5,2 vai falar a mesma coisa, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando ninguém espera, quando você não é avisado. E esse dia, então, Deus vai derramar a ira. Apocalipse vai falar muito sobre isso, o dia do Senhor, o dia que Deus vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo, aqueles a quem ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. E aqueles outros que ele vai dizer assim: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Sejam jogados no lago de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse dia Deus vai julgar as nações. Agora nada mais o coronavírus, essa pandemia, nada mais do que aquilo que Jesus anunciou que iria acontecer. Nós lemos no início: e haverá pestes. É mais uma do cumprimento da palavra de Deus. Não é ira de Deus, não é julgamento de Deus. É simplesmente cumprimento da palavra de Deus. Mas lembre-se, Jesus também falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Também estão dizendo por aí que o povo evangélico, frente a um pequeno vírus, perdeu a fé, porque está acuado em casa, que não está circulando, porque as igrejas estão fechando, e tudo isso então é porque perdeu a fé. Gente, tomar cuidado nunca foi falta de fé, é questão de pensar, de bom senso. Aquilo que eu posso fazer, Deus não move uma palha. Aquilo que eu não posso fazer, aí sim Deus move céus e terra. Devemos sim ser prudentes e agora nós temos que obedecer às autoridades. A palavra de Deus não diz que nós devemos obedecer às autoridades, que nenhuma autoridade foi dada senão pelas mãos de Deus. Então, olha só o que Provérbios 2,11 vai falar. O bom senso, em algumas versões vai dizer: o bom juízo o guardará e o discernimento o protegerá. Nunca fez tanto sentido esse versículo como nos nossos dias. Aquele que tem bom senso, aquele que tem discernimento, esse vai ser guardado, esse vai ser protegido. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. É hora do povo de Deus discernir, é hora do povo de Deus ter, não é perca de fé, mas é ter bom senso para se guardar e se proteger. É isso, nada mais. E aí tem, sobre um último vídeo que eu quero comentar, não é só um, tem vários outros também. Saiu reportagens na TV, se você colocar no YouTube você vai ver, eu não vou citar nomes de quem, mas existem alguns líderes religiosos dizendo que
A igreja do Senhor não pode fechar as portas e tem que ficar aberta mesmo com o coronavírus. Eu fico até triste porque isso escandaliza o Evangelho. E não é assim, não é assim. Em primeiro lugar, a igreja do Senhor não fecha a porta. Nós aqui, a Igreja Batista aqui em Nonoais, nós estamos com a igreja com as portas fechadas. Já com este é o segundo domingo. E aí então, nós fechamos a porta do templo, a porta de um lugar, de uma construção. Mas a igreja do Deus vivo sou eu e é você. Nós somos a igreja de Deus e nós não fechamos a porta. Pelo contrário, nós estamos propagando a palavra do Evangelho da mesma forma. Nós somos templo do Espírito Santo. A palavra de Deus nunca teve tanto alcance como nesses dias. Eu vejo vários colegas meus, pastores, fazendo vídeos, colocando melhor do que a gente podia imaginar. A igreja de Deus não fecha as portas. O que fecha a porta é tempo. E é momento sim de obedecer às autoridades. É momento sim de fechar a porta da igreja. É momento sim. Isso é amor ao próximo, isso é amor à comunidade, isso é obedecer à autoridade. É fechar a porta de um prédio, não é fechar a igreja do Senhor. Mas eu quero trazer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo para o meu e para o teu coração. E em primeiro lugar, o que eu quero dizer é que Deus está no controle de tudo. Deus nunca perdeu o controle. Ele está cuidando de tudo. Ele é Deus. Ele está cuidando de tudo. Ele não perdeu o controle. Segundo, eu quero dizer para você, não temas. O ano tem 365 dias. E na Bíblia está escrito 365 vezes a palavra não temas ou a palavra não tenha medo. É como se Deus todos os dias, através da sua palavra, dissesse para mim, dissesse para você, não temas, não tenha medo. E assim também hoje Ele está dizendo, não temas. Amanhã Ele vai dizer, não tenha medo. E todos os dias Ele vai dizer, não temas, porque Ele é Deus, Ele está no controle de tudo. Então, não tenha medo. Terceiro, a gente fica muito ligado muitas vezes àquilo que está acontecendo no mundo, a noticiários, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos trazer na nossa mente aquilo que nos dá esperança. Lamentações de Jeremias, o livro de Lamentações, capítulo 3, o versículo 21 a 26, vai falar isso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas o que pode dar esperança? O próprio texto vai continuar dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar a salvação no Senhor, e isso em silêncio. Lamentações 3, 21 a 26 vai falar isso. Então, o que nós devemos trazer à nossa mente? Nós devemos trazer à nossa mente aquilo que nos traz, aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? É que se eu e você estamos vivos, é só pela misericórdia de Deus, senão nós não estaríamos aqui.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E é só pela misericórdia de Deus que nós estamos vivos, que nós estamos bem, que nós podemos estar fechados em nossas casas, é por causa da misericórdia do Senhor. E ela se renova toda manhã sobre as nossas vidas. Que maravilha essa palavra! Que maravilha poder sempre lembrar essas palavras que nos trazem esperança. Filipenses 4:8 também vai dar uma lista daquilo que nós devemos pensar. Muitas vezes a gente fica com a cabeça desocupada e não sabe bem como ocupar nossa mente, o que pensar. Olha o que Paulo vai falar em Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Vamos pensar nas coisas boas. Vamos pensar nas coisas boas de Deus, nas misericórdias de Deus, naquilo que nos traz esperança, lembrando que Ele está no controle e que eu e você nós não precisamos temer. E por fim, nós devemos descansar no Senhor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 91, 1 e 2. Nós devemos descansar no Senhor. Lembrar que Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nós devemos descansar na sombra do Todo-Poderoso. Lamentações 3, 24 e 25, eu li há pouco, vai dizer: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. É fácil, eu sei que não é, é difícil, mas talvez nós nunca, e repito, talvez nunca passamos por uma situação onde nós tivéssemos que ter tanta dependência do Senhor como agora. O mundo parou e quem poderia sonhar que um dia iria ver isso? O mundo parado, as pessoas dentro das casas, não podendo sair de casa. Voltou, tinha caído o sinal da internet. Mas olha só, nós precisamos estar na dependência de Deus. Talvez nunca nós tivemos que estar na dependência como estamos agora, nesses dias. E por isso nós devemos esperar no Senhor. Mas nós não podemos perder a nossa fé. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos, 2 Coríntios 5, 7 vai falar. Nós devemos esperar no Senhor, mas ter a fé. Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E agora a gente não vê muita coisa. Talvez nós queremos logo ver a luz, o fim do túnel, nós queremos ver a notícia sair, manchete em todas as TVs, na internet, circulando que a cura do vírus foi encontrada e que vai ser disponibilizada em poucos dias. Mas nós temos que ter fé que isso vai acontecer, por isso nós temos que orar a Deus para que isso aconteça. 1 Coríntios 16, 13 vai dizer: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E eu creio que quando tudo isso passar, a gente vai estar diferente. Eu e você, com certeza, a gente vai estar mais fortes. E assim a gente vai valorizar muito mais, a gente vai valorizar mais a nossa liberdade, porque agora nós não podemos nem ir nem vir, e antes nós andávamos livres e não dava valor a isso. Nós vamos valorizar mais a igreja. Talvez quantas vezes você pensou: esse domingo eu não vou no culto,
tem tantos outros para ir. E agora talvez você estava querendo vir na igreja e não pode. Nós vamos valorizar mais a igreja. Nós vamos valorizar mais a comunhão com os irmãos na igreja. Nós vamos valorizar mais a comunhão com os nossos familiares, porque agora nós não podemos estar juntos. Nós vamos valorizar mais a vida, porque nós vamos aprender a viver de uma forma diferente. E tenho certeza que quando tudo isso passar, um abraço ou até mesmo um aperto de mão vai ter um outro significado, vai ter outro peso. Poder dar um abraço em alguém que a gente ama, poder apertar a mão com um sorriso e dizer assim, como você está bem, vai ser outro peso. A gente vai estar diferente quando tudo isso passar. Concluindo então, tudo aquilo que a gente conversou nesta noite, nós devemos ter bom senso, fazer aquilo que for necessário para evitar o contágio, nós precisamos manter o equilíbrio, não entrar em desespero, mas também não achar que nada vai acontecer, ter discernimento e saber também filtrar aquilo que nós vemos e aquilo que ouvimos, porque muitos vídeos têm circulado, mas nem todos, como eu falei no início, nem todos ajudam. Devemos aproveitar este tempo que Deus está nos dando com a nossa família, mas também de se fortalecer com Deus, orar com Deus, criar comunhão com Deus, aprender a orar, descansar no Senhor. E a minha oração é que Deus nos ajude, para que possamos aprender essas lições e que possamos aprender a confiar nele e aprender a descansar no Senhor.